De cada 100 assassinatos no Brasil, apenas 4 vão a júri. 4. É muito, né, Celso? É realmente uma espera angustiante para famílias e vítimas com sede de justiça. É o que você vai ver agora com a gente na nova série de reportagem do Hoje em Dia. Reportagem de Elaine Cortez, João Almeida e Paulo Isidoro. Vou buscar, em primeira mão, a justiça e saber o que eles fizeram com os restos mortais da minha filha. Antes de eu morrer, ele vai a julgamento. Todo mundo disse uma sensação de impunidade, a sensação é impunidade mesmo. O Brasil é um dos países onde mais existe impunidade nos crimes de homicídio. O clamor por justiça no país que registra mais do que um massacre por dia. Não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Crimes impunes, homicídios sem julgamento, assassinos soltos e famílias presas pela dor. É uma cadeia de sofrimento, de lembranças, de saudades. A mãe de Fernanda Orfali, morta com um tiro no peito em setembro de 2002, carrega há quase uma década as lembranças de um caso sem solução. Na mala, que ela chama de baú das piores recordações, estão reportagens impressas e gravadas, fotos e documentos que também fazem parte de um processo de mais de 11 volumes. O acusado é Sérgio Narras, marido de Fernanda na época. O crime completa 10 anos em setembro. Até hoje, o empresário não foi a julgamento. Prorrogar tanto tempo, o quê? O quê? As conclusões da polícia e do Ministério Público foram de um homicídio doloso, intencional. Narras afirma que Fernanda se matou. Não dá para negar a autoria, porque afinal de contas estavam apenas os dois no apartamento, até onde se sabe. Só havia uma forma dele excluir-se da cena do crime. É colocá-la integralmente ali. Ela se matou. Sérgio Narras chegou a ser preso no dia da morte. Mesmo sem porte legal, o empresário guardava uma coleção de armas em casa. Quando a polícia apareceu no apartamento de luxo, todas foram encontradas, menos a que ele afirmou ter sido usada por Fernanda. É o primeiro suicídio do mundo em que o suicida dispara 3 vezes a mesma arma. Os laudos não indicaram pólvora nas mãos de Fernanda, mas vestígios foram encontrados na roupa que Sérgio usava. Havia vestígios de chumbo, né? Na mão, na roupa e aqui, como se alguém estivesse empunhando a arma. Uma mala com roupas e objetos pessoais de Fernanda estava na porta. Segundo a família, ela estava disposta a se separar pela mesma razão apontada como motivação do assassinato. Os travestis disseram que tinham um caso com ele. O medo da revelação, o medo da humilhação pública, o medo do julgamento social, do julgamento familiar. Afinal de contas, nós estamos falando de um homem que se notabilizou por ser um conquistador, um galanteador. Depois da descoberta, as cartas apaixonadas de Fernanda foram substituídas por outro tipo de anotações. Um diário que foi considerado parte das provas apreendidas pela polícia. Fernanda escreveu sobre o medo de contrair o vírus da AIDS. O processo criminal passou da primeira instância, onde Sérgio Narras recorreu, e há 6 anos está no Tribunal de Justiça de São Paulo. O prazo do Tribunal de Justiça é absurdo. Eu ponho aí pelo menos 6 anos perdidos para o Tribunal de Justiça analisar e até o trânsito julgado. Tudo que ele pôde fazer, ele fez. Ele lançou mão de pareceres de juristas de renome, né? O processo do Sérgio Narras é um processo inteiramente, vamos dizer assim, fora de tudo aquilo que você vai conhecer normalmente no Tribunal do Júri. Sérgio tentou se casar com uma suíça sem que ela tivesse vindo ao Brasil até a data marcada. No dia do casamento, ele foi preso mais uma vez pela suspeita de fuga do país, mas logo estava na rua novamente. O senhor acredita que o dinheiro e a influência também ajudaram?
Isso é uma pergunta sem resposta. Mas é curioso que o processo dele tenha demorado tanto. Sérgio não é o único acusado que ainda não foi levado a júri. Seguramente estão aguardando o julgamento, seguramente, mais de 30 a 40 mil pessoas. Só no primeiro tribunal do júri de São Paulo. Para a indignação de quem espera. Não, ele tem que ser punido. Ele tem que ter um ajuste. Ele tem que modificar a vida dele como eu tive que modificar a minha. Superar a morte da filha, por enquanto, é impossível. Para falar a verdade, quando acontece um fato como esse com um filho, você tem que aprender a viver novamente. Todo dia eu entro no site do Tribunal de Justiça para ver se tem alguma movimentação, se tem alguma coisa. Se eu for conseguir dar um pouco de paz para meus pais. Esta mãe também se apega a tudo que lembra o filho. Ela toca as fotos como se pudesse acariciá-lo de novo. E a gente vai falando, a gente vai lembrando desde a gravidez, desde o nascimento, né? Tudo do primeiro aniversário e tal. E aquela esperança de ele ser um médico para poder salvar a vida, né? Daí eu penso, nossa, que ironia, né? Danilo tinha 23 anos e cursava o 3º ano de medicina quando foi baleado e morto em março de 2001. Ele estava com um amigo nesta lanchonete em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, quando uma discussão começou. A briga envolvia 2 funcionários e 2 homens, José Silvestre e Marcelo Galerani, que prometeram voltar e abrir fogo contra o comércio. Os estudantes não eram os alvos, mas foram surpreendidos pelos disparos enquanto saíam. Danilo levou um tiro na cabeça e os atiradores fugiram. Os 2 se evadiram, José Silvestre um tempo depois foi preso. Quando José Silvestre foi preso, o processo tenderia a andar mais rapidamente em relação a ele, mesmo que desmembrado em relação a Marcelo, que estava fora. Acontece que cortes superiores entenderam que aquela decisão não tinha sido bem fundamentada e colocaram em liberdade. José Silvestre conseguiu um habeas corpus. Silvestre morreu num acidente de carro pouco tempo depois, mas o benefício acabou sendo concedido também a Marcelo Galerani, que até então estava foragido. Marcelo foi julgado e condenado a 24 anos de prisão, mas pediu a anulação do júri e, por lei, tem o direito de continuar em liberdade até que o último recurso seja julgado. Ele é um condenado em liberdade, efetivamente. A família de Danilo mudou de endereço porque foi ameaçada. Meu filho não teve direito a defesa nenhuma, nem eu tive. Tanto é que eu tive que sair da casa por medo porque eu recebi ainda telefonema também a respeito dizendo assim, te pego, hein? Pare com isso. Dona Nadira aguarda o julgamento que Dona Fumio teve, mas as duas sofrem há cerca de 10 anos com a mesma sede de justiça. Justiça não foi feita, né? Para mim não tem justiça, não. Meu filho recebeu uma pena de morte, uma condenação perpétua. A mãe, que se une a tantas outras, sai às ruas para combater a violência e reivindicar mudanças na lei, na esperança de ser ouvida por quem pode mudar a situação. Peço o seguinte, principalmente os senadores que estão lá, eu acredito que eles são pais. Se eles não são pais, eles têm sobrinhos, eles são tios e eles têm irmãos, então ninguém é sozinho lá. Então, pensasse um pouco, se tivesse acontecido comigo, o que eu faria? Justiça não dá votos. Não tem razão nenhuma de se investir em justiça. Pelo menos em casos mais graves, o homicídio tinha que ser priorizado em todas as instâncias. Crimes violentos justifica cadeia. É o único que justifica cadeia. Cadeia sem julgamento também não consola quem espera justiça. Eu quero uma resposta para mim e para o meu neto, aonde se encontram os restos mortais da minha filha. A mãe de Elisa Samúdio sequer teve o direito de enterrar a filha.
A falta de materialidade, como se diz no direito quando não há corpo nem evidências de morte, foi a brecha na lei que os envolvidos encontraram. Até pouco tempo, os acusados pela morte da amante do ex-goleiro Bruno afirmavam convictos que ela estava viva. A nossa expectativa é que ele realmente tivesse a coragem de assumir, não, ela está morta. E agora a expectativa da acusação é que ele também tenha a coragem de dizer o que foi feito com essa moça. O advogado que assumiu a defesa de Bruno mudou a tese. No começo do mês, surgiu a nova versão sobre a morte e o desaparecimento de Elisa Samúdio. Ela foi assassinada porque foi levada pelo Macarrão, lá em Vespasiano, onde estava o Bola, e esse a matou com aquele resquício todo, esquartejou, jogou para os cachorros e saiu com o resto do corpo e disse que ia dar fim no resto do corpo. O Bruno nunca autorizou, nem desejou que ela fosse morta. O Bruno só veio saber que ela foi assassinada quando ele foi preso. A modelo teria sido morta em junho de 2010. Bruno e mais 8 acusados de envolvimento no desaparecimento e morte de Elisa foram presos. A estratégia perante o júri popular vai trazer uma explicação inesperada para o que teria levado Macarrão a matar Elisa. Como é que um homem coloca uma tatuagem, que aqui não é uma tatuagem, um outdoor nas costas, eu amo Bruno eternamente, etc, etc. Ele não é homossexual, mas amava o Bruno como se fosse. O advogado não mente. O advogado, ele costuma, evidentemente, interpretar. Rui Pimenta acredita que esta interpretação é que vai livrar Bruno. Ele passar a responsabilidade para um ou para outro, não vai eximir ele da responsabilidade de ter sido o mandante do crime. A única dúvida para a mãe de Elisa é quanto à justiça. Vai faltar justiça e vai. Dona Sônia vive um pesadelo acordada e não dorme em paz desde que a filha desapareceu. Nunca falei sobre minha dor publicamente, sabe? Mas eu vivi ela intensamente dia após dia. Muitas vezes a dor era tão grande que chegava dias assim que parecia que eu estava tomada, eu não conseguia respirar. Os casos de homicídio sempre vão a júri popular. Estão entre os crimes dolosos contra a vida. Mas nunca se sabe quando. E aí está a angústia de muitas famílias brasileiras. Afinal, o que dizer da condenação de alguém que continua solto? Ou da demora em trazer o acusado ao banco dos réus? Da incerteza de um julgamento que pode absolver o verdadeiro autor do crime. 3 casos emblemáticos que fazem a sociedade questionar, duvidar e esperar uma resposta da Justiça. Uma pesquisa do Ministério da Justiça mostrou o quanto pode ser árdua essa espera. No Brasil, apenas 8% dos homicídios têm a autoria descoberta. 92% ficam impunes. Estamos falando de homicídio, que é o crime mais grave que existe na legislação brasileira. Desses 8% em que tem autoria, não significa que todos vão ser julgados e condenados. Muitos não são. Metade disso não dá condenação. O Brasil só tem 8 juízes para cada 100 mil habitantes, enquanto países como Itália e França têm entre 15 e 18 para a mesma quantidade de pessoas. A média de apuração de homicídios na Inglaterra, Espanha, Suíça, França é entre 70% e 90%. 70% e 90%. Para o Brasil, que só apura 8%, se vê o nível de desorganização da nossa justiça e da nossa polícia em relação aos demais países. Enquanto o sistema judiciário brasileiro está longe desses índices, milhares de famílias vivem angustiadas, sem saber quando a espera por justiça vai terminar. O que a gente percebe nas pessoas que são sedentas de justiça é que a vida delas para. A justiça para nós não vale nada, porque eu tenho certeza que se eu tivesse ido atrás dele, eu estaria presa, condenada. Eu não sei mais o que é justiça. Justiça tardia é injustiça. Pais que aguardam a indenização pela morte brutal do filho que sustentava a família. 17 anos de espera na Justiça do Trabalho.
como brechas na lei aliviam a pena de motoristas que bebem e matam no trânsito. Amanhã, na segunda reportagem da série Sede de Justiça.